Paz do Senhor, meu querido ouvinte, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei em que momento você vai estar assistindo esse podcast, mas eu sei que no tempo oportuno, esse podcast irá tocar o seu coração, a sua vida, irá te visitar aí onde você está, na sua casa, não sei em que momento da sua vida você vai estar assistindo no ônibus, na rua, seja até na academia, mas cremos que Deus irá tocar você. E o tema de hoje é Santidade em um Mundo Sem Limites. Quem estará nos trazendo um estudo sobre isso aprofundado será nosso irmão Isaac, que vem sempre estudando, e creio eu que como mais um podcast será um canal de bênção para nossas vidas neste momento. Quem está hoje nos acompanhando é nosso irmão Jardel, o Pedro e o Dodô. E antes de nós ouvirmos nosso palestrante, queria ouvir do senhor Jardel, o que o senhor acha sobre esse tema? Dá uma opinião sobre esse tema aí, o que o senhor acha? Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por essa noite, muito necessário para os nossos dias que nós vivemos e para a nossa sociedade. Eu tenho certeza que essa noite será uma noite extraordinária. Em nome de Jesus. Você, Pedro? Pai do Senhor Jesus, eita glória, né? Hoje viemos aqui aprender um pouco com o nosso palestrante Isaac. Queremos aprender mais sobre a santidade, né? E é isso. Dodô? Primeiramente, para o Senhor, meus irmãos. Amém. É um tema muito importante nos dias de hoje, né? Nós tratarmos sobre esse tema, santidade, que hoje nas igrejas é um tema que está bastante ofuscado, ninguém procura saber e nem seguir. É hoje que nós vamos aprender como é que a gente vai seguir, fazer certinho, para que nós possamos estar dentro da palavra do Senhor. Para estar contigo, Isaac. É um tema muito forte, né? Porque ainda mais pro tempo de hoje, a juventude, né? A juventude de hoje não sabe nem o que é santidade, né? Atenção, meus irmãos. Amém. Boa noite, ou tarde, ou manhã. Esse é um tema bastante confrontoso e importante para nossos dias, né? Falar sobre santidade em um mundo sem limites. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, observamos que Deus, Ele é um Deus que sempre impôs algumas separações, vamos dizer assim. Desde o capítulo 1 de Gênesis podemos observar que até mesmo na formação do mundo, Deus ele separou algumas coisas. Ele separou luz de trevas, águas de águas de terra. Ele sempre foi um Deus que demonstrou que nem sempre é bom estarmos incluídos com o mundo. Meu Deus. E falando sobre santidade em um mundo sem limites, o mundo ao qual a cada dia tem vivido a sua degradação espiritual. Como é difícil ser santo em um mundo a qual chama o amor de coisa do passado. Meu Deus. Chama aquilo que é para ser responsável de irresponsabilidade. Como é difícil ser santo em um mundo a qual nós vivemos, a qual o certo virou errado e o errado virou certo. Aonde a verdade virou relativa. Aquilo que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Mas como permanecer santo em um mundo como esse? É sobre isso que nós iremos conversar essa noite. E para começarmos o nosso estudo aqui, a nossa conversa, eu queria começar perguntando: o que é santidade? Se nós fôssemos parar para pensar, de fato, o que é santidade? Será que nós não temos vivido uma santidade muito rasa, porque não sabemos definir o que de fato é santidade? E para permear essa pergunta, eu queria ler um texto. Porque a gente gosta de Bíblia, né? Eu vi que no último podcast aqui o Jardel botou um povo para ler. Colocou. E essa noite não será diferente. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia, livro do Gênesis, capítulo número 1. Gênesis, capítulo 1, e o verso do número 26. O texto diz assim: E disse Deus:
Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Perceba, já não que Deus ele vai formar o homem. E no momento que ele vai formar o homem, ele vai colocar a sua imagem no homem. E aqui fica uma pergunta: que imagem é essa que Deus coloca no homem? Tendo em vista que, quando nós lemos em João capítulo 4, o texto diz que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, logo o texto de Gênesis capítulo 1 não poderia estar falando de algo físico. Meu Deus. Então, quando lemos Gênesis capítulo 1, verso 26, aqui fala dos atributos que Deus estava dando ao homem. E o primeiro atributo que Deus vai dar ao homem, Wesley, é aquilo que ele é. Meu Deus. Porque santidade não é o que Deus tem. Santidade é o que Deus é. Eita glória. Então Deus ele vai dar a sua identidade ao homem. E por que eu falo que Deus, a identidade de Deus é santo? Porque quando nós decorremos as páginas da Bíblia Sagrada, o único atributo comunicável ao homem, visivelmente, olhando na Bíblia, que é levado a 3 pessoas, é a santidade. Isaías capítulo 6, o texto diz que os serafins eles olham um para o outro e começam a dizer: Santo, Santo, Glória Santo. a Deus. Apocalipse 4, os animais eles começam a cantar dizendo: Santo, Aleluia. Santo, Santo. Então santidade, Wesley, não é aquilo que Deus tem, Aquilo que é aquilo que Ele é. Eita glória! Então, a partir do momento que Deus ele comunica em Gênesis capítulo 1, verso 26, a sua imagem, Ele estava colocando no homem a sua imagem. Meu Deus. Então, se eu pudesse definir o que de fato é santidade, eu diria que santidade é a identidade de Deus. Aleluia! Forte, hein? E a gente vai decorrer isso nas partes da Bíblia Sagrada. Vocês gostam de Bíblia? Amém. Então vamos de Bíblia. Vamos. Efésios capítulo 1, verso do número 4. Efésios capítulo 1, verso do número 4. Outro já acha aí, Efésios 4, 24. Iremos ler esses 2 textos. Capítulo 1, verso 4 e capítulo 4, verso do número 24. Vamos ler. Todos encontraram aí? 1:4. Efésios 1, capítulo 4, o texto diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos Santos. e irrepreensíveis em amor. Então perceba, Ele nos elege nele antes da fundação do mundo para sermos Santos. antes mesmo do mundo existir. Ele já sabia que o que Ele iria dar-nos a nós é a sua própria identidade. Aleluia! Vamos para o capítulo 4, verso 24 para nós. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e Santidade. O homem é criado para ser santo. Deus coloca a sua imagem no homem. Só que permita-me aqui, junto com vocês, pensarmos um pouco. Imagina que é um domingo e logo após a EBD nós estamos agora saindo da EBD e indo até a feira. Quando nós estamos andando pela feira, nós perdemos a nossa carteira. E dentro da carteira está o quê? A nossa identidade. Perdemos o nosso RG, o nosso CPF. Logo, como nós poderíamos nos apresentar para quem não nos conhece, se nós perdemos a identidade que nos identifica? Meu Deus. Aleluia! Quando Deus ele dá a sua identidade ao homem, o homem ele vai perder essa identidade.
E o que é que faz o homem perder a identidade? O pecado. O pecado nada mais é que a mancha que faz com que eu e você percamos a identidade. Meu Deus. E diga-se de passagem, não existe pecadinho ou pecadão para um Deus que é tão santo, que a sua santidade é elevada a 3. Qualquer mínimo pecado que seja é um pecadão. É mais ou menos assim. Imagine que está chegando um congresso e você comprou aquela roupa linda, maravilhosa, aquela blusa perfeita, branca, linda. Só que antes, Jardel, de você vir para a igreja, você inventou de comer um cachorro quente. E um pingo de corante, um pingo, caiu na sua blusa. Você ainda viria com essa mesma blusa para o congresso? Da mesma forma é Deus. Para um Deus que é tão santo, uma pequena coisa se torna algo grandioso. Santidade nada mais é que Deus olhar para mim e para você e dizer: eu estou colocando a minha identidade em você. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você lembra o que aconteceu com Eliseu? Eliseu está andando e a mulher estava dentro de casa. Quando a mulher olha para ele, vai dizer: ei, ali tem identidade, é santo. Aleluia. Glória a Deus. Ali vai um homem que tem identidade, é o santo homem Aleluia. de Deus. Ela não diz: ali vai aquele que faz milagre, ali vai aquele que sucedeu ao profeta ali. Não, ele diz: ali vai o santo homem De Deus. porque quem tem identidade não se Aleluia. aparece. Quem Glória. aparece é a identidade que ele carrega. Meu Ali vai um santo homem de Deus. Ele é santo porque é de Deus. Meu Deus. Não porque tem, mas porque tem dono. Tem muita gente que se aparece pelo que tem. Meu Deus. Eliseu se aparece por quem ele era. E quem ele era? Santo. Diante de quem? De Deus. Meu Deus. E diante de quem? Dos homens. Tem muita gente que só quer ser santo diante de Deus e não diante dos homens. E tem muita gente que quer ser santo diante dos homens e nada diante de Deus. Só que Deus nos chamou essa noite aqui para apenas uma reflexão. A minha identidade resplandeça em ti, para que o mundo veja que no mundo sem limites ainda tem crente que anda em santidade. Graças a Deus. Glória a Deus. Excelente. Vamos recorrer? E vocês têm toda a abertura para falar. Claro, vocês têm toda a abertura para falar. Por favor, pode falar. Pode. Fala, Wesley. Pode falar. Ele é cheio da... Não, mas é tão interessante, né, que a gente fica preso no contexto. Mas abordando um pouco voltado para as jovens. A juventude hoje às vezes esquece o que é isso, né? Esquecemos o que é isso, a santidade, né? Porque a gente convive, né, no meio de pessoas que não entendem o que é isso. E muitas vezes a gente nos deixa levar, né, pelas as rodinhas, pelas conversinhas, pelas piadinhas. Só que até no meio disso a gente precisa ser santo, ser separado, né? Que nem o Isaac falou aqui, ser separado, né? E é difícil, né? Porque às vezes a gente se separa e aí a gente é cogitado como crentinho, como santinho. Recebemos esse ataque, essa bordoada do diabo, né? Só que a gente precisa ser forte, né? E não é fácil, né? Então esse é um tema que eu cogitei e falei assim: meu Deus, esse é um tema muito forte, porque a gente precisa ser forte, né? Porque hoje o diabo ele vem com um ataque, com piadinha, e muitas vezes a gente se ajunta com pessoas que não têm a mesma identidade do que a nossa, com medo das piadinhas. Só que a gente precisa, como a juventude, ser forte, inabalável e falar: não, eu sou santo porque Deus me chamou, né? Se a gente for estudar a Bíblia, a gente vai ver vários homens que viveram separados, que viveram sozinhos, porque não queria estar com a multidão. E isso que o Isaac está falando é top, é sensacional, porque realmente a gente precisa ser separado, e é esse o diferencial, né? É sofrido,
Né, Isaac? Não é sofrido ser separado? Imagina lá, tá na rodinha, todo mundo falando besteira e você, não, eu não posso me juntar ele porque Deus vai ficar triste comigo. É um peso que a gente carrega. Olha, isso é muito interessante, porque, Wesley, quando nós falamos de santidade e falamos a respeito da imagem de Deus, a imagem de Deus é aquilo que deve causar nas pessoas desejo e temor. O que eu estou falando aqui é de santidade e não de ser santarrão. Tem muita gente que é santarrão, mas quando nós vamos para o maior exemplo de santidade na Bíblia, quem que é o maior exemplo de santidade na Bíblia? Jesus. Só que Jesus sentou em mesas que ninguém sentaria. Quem sentaria para comer com o publicano? Quem se assentaria para comer com a ex-endemoniada? Meu Deus. Você entende? Quem se assentaria para comer com um leproso? Então perceba que o nosso modelo de santidade tem nos ensinado algo. Que santidade não é querer ser santarrão. É mostrar que você pode ser diferente em um mundo que não tem limites. Sabe por quê? Porque eu nunca vi ninguém chegar perto de Jesus para não se transformar. Meu Deus. Se nós carregamos a identidade de Cristo, quem Rapaz. está ao nosso redor deve ser transformado. É mais ou menos assim, Wesley, tá naquela rodinha de amigos e ao chegar, as pessoas dizem assim, vamos parar. Para porque chegou. Ele é crente. Meu Deus. Hoje eu estava vindo e uma moça, ela soltou um palavrão. Na hora que ela me viu, ela falou, me perdoa, me desculpa por eu ter xingado. E não estou falando que é só contando merda do testemunho. Então a gente precisa carregar essa identidade. Então se eu pudesse aqui, muito simples, definir o que é santidade. Santidade é a busca pela identidade perdida. Meu Deus. É a busca pela identidade perdida. Aquilo que Deus nos deu, ou deu a Adão no Éden, foi perdido pelo pecado. E sabe o que eu acho interessante? É que quando a gente chega em Gênesis 5, o texto vai dizer: e gerou Adão o seu filho chamado Sete, que nasceu conforme a sua imagem e semelhança. Que imagem e semelhança é essa? De homem caído, homem sem identidade. E daí para frente, todos os homens nascem com a identidade do pecado. Meu Deus. Mas como ser santo em um mundo que já nasceu em pecado? E vamos decorrer e a gente vai começar a analisar. Interessante, Isaac, que a santidade ela é tão importante nos nossos dias, porque assim, você ser santo, separado, além de você quebrar o seu orgulho, porque os anjos eles cantavam santo, 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 e no final falavam, o Senhor dos exércitos. Meu Deus. Eles estavam num lugar que Meu eles Deus. poderiam ser exaltados. Mas não, a santidade ela te faz quebrar o seu Meu orgulho. Deus. Você reconhece que só Ele é dono de glória, dono de louvor. Aleluia. Mas também a santidade te faz reconhecer que você está errado, você está em pecado, você está pecando. E tem gente que acha que santidade é só quem é santo, só quem está lá no céu. E a santidade que Deus deixa para nós não é isso. É a santidade que você reconhece a autoridade de Deus, mas também reconhece que você está lá embaixo. Você tem que, todos os dias, rever seus conceitos, mas quando você estiver lá em cima, reconhecer que Ele é dono de toda honra e de toda glória. Aleluia. E olha a importância da Meu santidade Deus. nos nossos dias. Então você está falando para nós que a santidade ela não nos exalta, Não, ela nos humilha. Meu Deus. ela nos quebra. É por isso que Isaías, e isso é muito interessante, eu gosto disso. É por isso que Isaías, desde o capítulo 1, ele sempre fala, ai de vocês, ai da nação, ai disso, ai daquilo. Mas quando ele chega no capítulo 6, que ele olha a santidade de Deus, ele diz, opa, ai deles não, Ai de mim. ai de mim. Ai de mim. Porque a santidade, ela não nos exalta, ela nos humilha. Porque a santidade que não nos esvazia não é santidade, Meu Deus. é demonização. Meu Deus. É um cavalo de Troia
Por fora aparenta ser bom, mas por dentro é morte. E tem muita gente fazendo isso, colocando-se no pedestal onde ele não está. Meu Deus. Porque no momento da nossa vida, quem tem que brilhar não sou eu. Meu Deus. Quem tem que brilhar é o Espírito Santo. Adão, no momento em que ele recebe a proposta de você vai saber igual a Deus, opa, eu vou conhecer igual a ele, vai. Ele disse, então eu quero. E aí ele perde a identidade. Tem muita gente perdendo a identidade com isso. Meu Deus. Toma cuidado. Toma cuidado. Muito importante isso. Muito importante. Vamos ler um texto para a gente começar a entrar no tema Um Mundo Sem Limites. Isaías capítulo 5. É um texto que, ao meu ver, ilustra muito o que nós estamos vivendo hoje. Isaías capítulo de número 5. Seu verso de número 20. O texto diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e o bem chamam mal, Meu Deus. que fazem das trevas luz e das luzes trevas, fazem do amargo doce e do doce amargo. Você perceba que o que Isaías está falando aqui é exatamente o que a gente está vivendo hoje. Aquilo que o Wes acabou de falar. Se você se santifica, é tido como santarrão. Se você busca a Deus, é tido como quer ser melhor que os outros. Nós temos vivido em uma geração onde eu falei desde o início que o certo é errado. E o errado é o E certo. o errado é certo. Aonde se casar hoje, eu acho que você ouviu isso, eu também ouvi. Eu ouvi Não sei muito. se vocês também ouviram. Você não, você ainda vai casar. Receba. Quando eu fui casar, a minha esposa, ela me conta que o pessoal da empresa falava assim, mas tão nova. Foi, é isso mesmo. O pessoal lá da minha empresa falava assim, nossa, mas novo, vai curtir a vida. Uhum. Porque eles não conseguem ver ou viver em um mundo a qual a Bíblia Sagrada nos mostra que é o melhor caminho. Casamento, nos nossos dias atuais, meu Deus. Tem muita gente que olha para os casais e diz assim, não dou um mês, não dou 2 meses, não dou 3 meses. Uhum. Não é assim? É assim mesmo. Está queimado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então perceba, ai dos que ao mal chamam bem. Eles dizem assim, buscar a Deus, não precisa. Não precisa. Ir para a igreja, não precisa. Eu oro em casa ali. Eu oro em casa. Não vamos tomar aquela cachaçinha no final de semana, não precisa. Aí quando chegar naquele grande dia, Jesus vai olhar para vocês e dizer assim, entrar aqui dentro? Não precisa. Aleluia. É forte. Não precisa. Essa aí foi boa. Na nossa cultura, limites são tratados como opressão. Meu Deus. Sabia disso? Você quer ver? A liberdade virou libertinagem. Por exemplo, eu vou para a igreja, sigo a doutrina, sigo a Bíblia, eles olham para mim e dizem assim, você está sendo escravo da palavra, está sendo escravo da igreja, está sendo escravo do pastor. Porém, eles acham que liberdade é estar sentado na mesa do bar, tomando cachaça, se embriagando e chegando em casa bíblica. É uma liberdade mascarada de libertinagem. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para nós sermos santos. A gente tem vivido numa época, gente, isso é muito interessante. Você quer ver? Isaías, ele fala disso no capítulo 5. No capítulo 6, ele vê quem? Deus.
Meu Deus. Então você perceba, todas as vezes que Deus identificar um problema ou nos mostrar um problema na sociedade, Ele também irá nos usar para ser exemplo de tal. Porque enquanto Isaías olhava e via o mundo da forma que estava, Deus chama Isaías, dá uma visão e diz assim: agora, e aí, o que você vai fazer? Aí uma pergunta ecoa no céu: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Isaías diz o quê? Eis-me aqui. Envia-me a mim. Por quê? Porque se é para mostrar a identidade para o mundo que perdeu a sua identidade, eu estou disposto. Meu Deus. Não para ser, mas porque eu sou de alguém. Graças a Deus. Então nós não somos santos para ser, para querer se aparecer. É igual o varão falou aqui: somos santos porque nos esvaziamos de si mesmo e nos sentimos mais de Deus. Amém? Amém. Fala aí, gente. Me deixa sozinho, não? Pensando nesse tema, sabe quem eu me recordei? De Noé. A Bíblia vai falar assim que o tempo de Noé era um tempo de extrema calamidade, né? De pecados. Mas assim, Isaac, como é difícil, né? Eu fico pensando assim, o que passou na cabeça de Noé? Beleza, ele teve uma intimidade forte, né? Porque Deus falar diretamente com ele é uma experiência muito forte. Mas mesmo assim, né? A gente já abordou esse tema já no podcast passado, e o pecado, ele é atrativo, ele é gostoso. Só que o que te faz, Isaac, não querer pecar? Você olhar assim, você vê todo mundo decaindo e você não pecando. O que tipo, te motiva a não pecar, a querer renunciar a tudo, a trocar um manjar, uma coisa de delícias por algo que é sofrência, algo sofrido? O que te motiva? Porque a maior pergunta da geração hoje é falar assim, os jovens, principalmente os jovens, eles entram na igreja pensando: não, eu não vou para a igreja porque vou ter que anunciar isso, vou ter que anunciar aquilo. Ele sabe que vai ter que anunciar, mas tipo, não troca algo que é prazeroso aparentemente por algo que é sofrido. Por quê? O grande problema da nossa sociedade, na verdade, é acharmos que nós estamos só. Esse é o nosso problema. Achar que quando nós pecamos escondido. Imagina, vamos imaginar. A pessoa está agora entrando dentro do banheiro vou falar uma palavra bem aberta, para se masturbar. Agora imagina no momento que ela está fazendo esse ato, o Espírito Santo está olhando para ela. Meu Deus. Imagina Jesus olhando e dizendo assim: mas eu paguei um alto preço por você. Imagina Jesus olhando e dizendo assim: mas o que eu derramei na cruz não é mais prazeroso do que isso aí? Deus, é forte. O nosso problema é estar aqui, em achar que quando nós fazemos ou cometemos pecados, estamos sozinhos. Lembra de Adão? Adão peca e se esconde, porque ele acha que ele estava sozinho. A pergunta de Deus, quando Deus faz para Adão, onde estás? Não era porque Deus não sabia onde é que Adão estava. O que Deus estava falando, na realidade, ele disse: Adão, olha para onde o pecado te levou. Meu Deus. Olha para onde as tuas atitudes te levaram. Deus. Então, Wesley, o que me leva a entender que às vezes nós pecamos porque achamos que Deus não está presente. Você quer ver? Ninguém se masturba no meio de uma praça. Ninguém faz isso dentro da igreja. Ninguém faz isso na sala da sua casa onde todo mundo está. Mas todo mundo faz aonde? Escondido. Todo mundo entre aspas, né? Faz aonde? Escondido. Porque pensa que está sozinho. Imagina Jesus olhando. Foi no culto de ensino uma vez não, esses dias aí. Se você estiver lembrado, você pode me corrigir se eu estiver falando errado, mas eu acho que foi o Edivaldo, nosso pastor presidente. Ele estava dando um ensino, ele falou: irmãos, chegou 2 jovens para casar e eles falaram que já estavam morando juntos já fazia um tempo e falaram que estava tudo certinho, não estava em pecado. E eu perguntei para eles, falou: não, a gente deitou junto algumas vezes, só que a gente não considera que está em pecado. E essa prática a gente só levava para nós mesmos.
E aí o pastor falou assim, então vai lá, senta lá na cama vocês dois, tira a roupa, entra no ato aí, na frente dele. Pastor, na sua frente, a gente tem vergonha, jamais não vai fazer. Não, pode fazer, pode tirar a roupa, fazer tudo que vocês fez lá no seu quarto lá, escondido. Se vocês fez na frente de Jesus, vocês não vão ter coragem de fazer na minha frente? Pode fazer. Meu Deus. Pode fazer. Vocês fez lá escondido, né? Jesus estava lá sentado do seu lado, vendo. E você não vai ter coragem de fazer isso na minha frente? Eu que sou de carne e osso igual vocês? Isso é forte. Meu Deus. Então faz aí. E aí os jovens caíram lá em pranto chorando, cara, chorando. Depois caiu Consciência. a consciência, nossa, é verdade. A gente nunca tá sozinho. Nunca tá sozinho. Jesus está lá, irmão. Isso é muito interessante que o Wesley está falando. Jesus está lá. O Wesley fez uma pergunta muito interessante. Como que você consegue se conservar? É lembrando que a gente não está só. Que a gente não tá só. Você imagina? Na hora de pecar, o Espírito Santo olhando para você e diz assim, mãe, eu te ajudei tanto. Eu segurei tanto em tua mão. Lembra do momento que você pensou em parar, eu fui teu sustento. No momento que tu pensou em desistir, eu fui a força que te fez continuar. Lembra quando eu fiz dos teus medos testemunhos? Lembra quando tu pensava que não passaria por isso e hoje tu está de pé? Agora tu está me deixando por conta disso. É forte. Se nós lembrarmos que nós não estamos sozinhos, a gente não peca. Verdade. Aqui está o segredo. Colocar o despertador na geração. Exato. Oh, varão. Rapaz, agora Hoje ele tá afiado. essa aí foi boa, hein? Colocar o despertador para a nossa geração. Rapaz. Que despertador é esse? Nós não estamos sozinhos. Porque quando nós pensamos, fomos pensar em pecar. Opa, Não estou sozinho. Toca. o despertador toca. Eu não estou sozinho. Verdade. Há muitos, Wesley, que enxergam a santidade como uma prisão, mas a Bíblia apresenta a santidade como uma proteção. Assim como o peixe, presta atenção, assim como o peixe, ele vive dentro da água livremente, mas ao sair da água ele morre. O ser humano encontra a verdadeira liberdade dentro da vontade de Deus. E a partir do momento que ele sai da vontade de Deus, ele morre. Meu Deus. Somos como um peixe. Deus é como um oceano. Enquanto estamos nele, estamos vivos. Mas a partir do momento que nós saímos dele, nós morremos. Verdade. Nossa, Isaac, mas eu conheço muita gente que não é cristão, mas está vivo. Vivo aqui não fala a respeito apenas do algo físico. Lembra que Deus falou para Adão? Certamente se você comer, você vai Morrer. Adão come, ele morreu? Não. No momento não. Porque a pior morte não é aquela que você morre no físico. A pior morte é espiritual. Você quer saber um crente que valoriza a presença? É um crente que um dia perdeu ela. Meu Deus. Eu falo para você porque eu já perdi a presença de Deus no dia. Quantas vezes eu me isolava dentro de um quarto e meu irmão está aqui de prova, se cortando, tentando suicídio. Quantas vezes eu tentei tirar até mesmo minha própria vida. Porque a pior solidão é o dia que você perde a presença do Espírito Santo. É, Deus é forte. Satanás ele tem tentado todos os dias manchar as vestes que Deus nos deu. Meu Deus. Todos os dias. Forte, tô chorando. Ele tem tentado manchar. Mas graças a Deus que Deus colocou desejo no nosso coração. Glória. Para nós entendermos que a santidade é mostrar para o mundo que ainda tem como viver com a identidade de Deus em um mundo que perdeu a sua identidade. Glória a Deus. Amém?
Leia, meu irmão, leia. Ai, Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13. Aquele que, pois, cuida, está em pé. Olhe que não caia. Agora olha esse versículo 13. Não veio sobre vós tentação, Meu Deus. senão humana, mas fiel é Meu Deus, Deus. Glória a Jesus. que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com as tentações, dará também escape, Glória a Jesus. para que possais suportar toda a aflição deste mundo. Meu Deus. Jardel tá afiado, Meu rapaz. Deus. Fiel é Deus, irmão. Fiel é Deus. Graças a O Deus. texto está dizendo mais ou menos assim: que no meio do mundo a qual vive sem limites, Fiel é Deus. fiel é Deus. No mundo limitado que vive sem limites, Deus é ilimitado para fazer aquilo que nós não podemos fazer. O que? Dar escape e livramento na hora certa. É por isso que Pedro diz assim: vocês são a geração eleita, Meu Deus. o sacerdócio real, Aleluia. a nação santa, Glória a Deus. o povo adquirido. Nós somos chamados por Deus. Eu e você, nós somos chamados para viver. Aleluia. E vale lembrar que a separação de Deus não é viver isolado do mundo. A separação, segundo Deus, é mesmo no mundo demonstrar que nós somos diferentes. Meu Deus. Não porque somos, mas porque temos. Meu Deus. Como assim, Isaac? Não porque somos bons, mas porque temos Deus. Glória a Deus. É aquilo que o Jardel acabou de falar. Nós não somos santos porque somos bons, mas porque Ele nos dá livramento. Meu Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. Para nós caminharmos. Capítulo 5, verso 20. Olha o que o texto diz. Olha o que Paulo está dizendo. O texto diz assim: portanto, somos embaixadores. Oh, glória! Olha o texto. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Vamos analisar. Paulo está chamando nós de embaixadores de Cristo. Eu escrevi aqui 3 características do embaixador. Primeiro, os embaixadores são escolhidos para levar a mensagem daquele que o governa. Eles sabem que terão de prestar conta do seu serviço. Primeira coisa de um embaixador: eu carrego a mensagem de Cristo. E aqui fica uma grande pergunta: qual mensagem tem sido essa? Meu Deus. Um grande escritor disse uma vez: pregue em todo o tempo e, se preciso for, use palavras. O que ele estava dizendo é: o teu testemunho, aquilo que vem em você, também é uma pregação. Meu Deus. Se você é embaixador, qual é a mensagem que você tem carregado? Aquele que tem identidade como Eliseu? Ou aquele que é carregador de lepras, como Geazi? Meu Deus. Segunda coisa, os embaixadores são protegidos. O embaixador tem de ser cidadão da nação que representa. Em outras palavras, se eu represento o céu, a minha identidade deve ser do céu. Qual identidade nós estamos carregando? Meu Deus. Terrena ou espiritual? Eita, que é forte. Quem olha para mim
o que vê. E você quer saber quando você conhece uma pessoa? Conversa com o esposo dela. Conversa com a esposa dela. Você não. Logo, logo. Você é a mamãe. Terceira coisa que o embaixador ele faz. Os embaixadores são chamados, oh glória, a voltar para casa depois que encerra a missão. Meu Deus. Depois, Pedro, que nós encerramos a nossa missão aqui na terra, depois que tudo isso acabar, Oh, glória. depois das tristezas, as perseguições, as afrontas, os levantes, tudo isso se findar, Apocalipse vai dizer que Ele mesmo, aleluia, limpará dos nossos olhos todas, não é algumas, é todas as nossas lágrimas. Bendito é o teu nome, Jesus. Chegando lá, nós iremos dizer como vale a pena carregar a identidade do eu. Teve dias que eu pensei que não ia suportar, mas eu carreguei a identidade de Cristo. Aleluia. A você que está me ouvindo aqui essa noite, carregue a identidade de Cristo com você. Aleluia. Porque chegará um dia, Paulo diz que não abrir um piscar de olhos antes do soar da última trombeta. Chegará um dia onde o próprio Paulo vai dizer, na 1 Tessalonicenses 4,16, que o mesmo Deus desceria no céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, e logo nós que estamos vivos, os embaixadores de Cristo aqui na terra, seremos transformados e encontraremos com Ele nas nuvens. Aleluia. Ele nos fez uma promessa. João capítulo 14, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Aleluia. E se eu for, voltarei outra vez, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. O que eu quero dizer com essas palavras é algo muito simples. Suporta um pouco mais. É difícil carregar a identidade no mundo corrompido, mas uma coisa eu tenho para te dizer essa noite: vai valer a pena. Em nome de Jesus. Aleluia. Chegará o dia que tudo isso valerá a pena. Glória a Jesus. Somos embaixadores de Cristo. Temos essa missão. Foi Jesus que orou. Na oração sacerdotal em João 17, ele disse: olha, eu não oro, Pai, para que vocês tirem eles do mundo, mas que no mundo vocês livrem ele. Imagina se Deus tirasse a igreja da terra hoje. Meu Deus. Imagina. 1 Tessalonicenses é uma discussão muito difícil, mas eu trago aqui meu ponto de vista. 1 Tessalonicenses diz que só há um que detém o anticristo, e eu acredito que esse um seja a igreja. O anticristo só se revelará quando a igreja já não fazer mais parte desse mundo. O cristão vive no mundo, mas não pertence ao sistema do mundo. Assim como o embaixador vai executar uma missão em uma nação que não é dele, estamos aqui só de passagem. Aleluia. Em outras palavras, nós somos peregrinos. O céu é nosso lar. Glória a Deus. O céu é nossa morada. Aleluia. Oh glória. Pode falar que eu sei que você está querendo falar. Meu Deus, eu falo demais. Jesus. Fala, meu irmão. Quer o microfone? Aleluia. Ainda sobre a pergunta de Wesley, cara, ela tá martelando na minha cabeça. E eu tava tentando lembrar um texto aqui na Bíblia, segundo a pergunta dele, como a gente ser fiel neste mundo sem limite, né? Em outras palavras, que a pergunta dele foi de teólogo, irmão. Ah, Só resumindo aqui o que ele nada. falou. Mas, irmão, tem um texto que fala em Colossenses, capítulo 3,
Se os irmãos quiserem abrir aí, Colossenses, capítulo número 3. Quem prestar o microfone? Descarregou isso aqui. Que esse aqui, agora? Ah, ligou, vamos ver. Glória a Deus. Só para responder essa pergunta, eu não quero. Acho que eu não vou tomar mais tempo do nosso professor. Nada, oxe, oxe, oxe. Porque tá bom, Jesus. Tá. Glorioso, graças a Deus. Mas, como a Elza tem perguntado, como que a gente ser fiel, né? Neste mundo sem limites, não se corromper. E o texto, eu estava tentando lembrar desse texto, só para a gente ler todo mundo junto. E o que o texto vai falar? Colossenses capítulo número 3, o versículo de número 1 em diante. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Veja, pensai nas coisas que são de cima e não nas de baixo, ou da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestará Meu com Ele em glória. Então, irmão, para a gente ficar firme nesse tipo de sem limite, é buscando as coisas que estão lá de cima. Eita Aqui glória. na terra tem tudo o que a gente pensar, mas se nós já estamos em Cristo, o texto vai falar, se nós já estamos nele como mortos, morto físico não, irmão, é morto para o mundo e vivo para Deus. É, Deus. Se tem alguém que não ainda está buscando as coisas da terra e fala que é cristão, ainda ele não tem a vida com Deus. Ainda ele não está buscando as coisas lá de cima. Se a pessoa que se aceita na roda dos esclarecedores falar do que é da carne, não do que é do céu, e não carrega testemunho, é porque ele não está pensando nas coisas lá de cima. Então, para nós viver firme, constantes, permanentes na presença de Deus, é pensando no que vem lá de cima, não no que está aqui na terra. Aleluia. Eu não vou falar mais. Peguei. Só isso. Então você está me dizendo Fica com o que microfone maior aqui, ó. desafio da igreja Fica com o microfone aí, ó. não é sobreviver ao mundo sem limites, mas é permanecer santo dentro dele. O maior desafio da igreja não é viver em um mundo sem limites, é permanecer santo dentro dele. Meu Deus. Deus nunca chamou o seu povo para se parecer com a cultura, e sim para refletir o seu caráter. Em uma geração que rejeita toda a autoridade, a santidade, uma geração que rejeita aquilo que Deus revela nas Escrituras, a santidade ela se torna um testemunho para essa geração, não um testemunho qualquer, mas um testemunho que nós carregamos a identidade dos céus. Meu Deus. Isso que você falou é muito interessante, e é o próximo tema aqui para a gente conversar e encerrar. Como se manter santo? Essa é a pergunta. Como se manter santo? Nossa, irmão, tá. A resposta é muito simples. Amando a Deus. Meu Deus. Aleluia. Amando a Deus. Mas como assim, Isaac, amando a Deus? Muito simples. Só essa é terrível. A partir do momento que eu amo a Deus, eu abomino tudo que Ele abomina. Glória a Deus. Meu Deus. Você quer ver? Você ama a sua esposa? Demais da conta. E quantas vezes você deixou de fazer algo porque ela não gosta? Peguei, né? Você não. Você ama sua mãe? Brincadeira. Começa não, já. É, só para descontrair, né? Aham. Mas não é? Quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas porque nós amamos? Meu E a Deus. pessoa que nós amamos não gosta de fazer. Meu Deus. Não é assim? Da mesma forma é com Deus. Nós conseguimos permanecer santos nessa geração a partir do momento que nós amamos a Ele. Meu Deus. E como é que nós conseguimos amar a Deus? É simples. Conhecendo.
Quem é que ama aquele que não conhece? Foi João que disse: como pois vocês dizem que amam a Deus que não conhecem e não amam o seu irmão? Relacionamento. Você quer ver? Daniel. Aonde Daniel estava? Na Babilônia. E quem é que se destaca na Babilônia? Daniel. Mas por que? Aqui fica uma pergunta muito simples. O porquê Daniel consegue se destacar na Babilônia? Quando eu falo de Daniel, a primeira coisa que a gente lembra é o quê? Cova. Cova. É. É assim ou não é? Leão. Leão. Não é assim? Jejum. É assim ou não é? Oração. Orava Sim. 3 vezes. É? Mas esquece de lembrar o Daniel que se relacionava com a palavra. Meu Deus. Você quer ver? Daniel capítulo 9, verso número 1 e verso número 2. Então ele diz assim, ó: no primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao seu profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Entenda, Daniel, ele aprende através ele conhece aquilo que Deus falava porque aprendeu a estudar. Meu Deus. A nossa geração, ela não tem vivido em um relacionamento profundo com Deus porque abandonou as escrituras. É difícil você chegar na igreja onde até pastores, pasmem, que dizem: eu nunca li a Bíblia toda. Eu já li umas 3 vezes já, Eu graças nunca a li Deus. toda. Eu não conheço pastores que sabem. Por favor, eu não estou aqui julgando, mas eu estou falando a verdade. Pastor que sobe em cima do púlpito começa a dizer: porque a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Misericórdia. Meu Deus. O texto de Osés diz que o meu povo perece Por falta de conhecimento. por falta de conhecimento. E como é que nós podemos nos manter firmes nessa geração? É simples, irmão. Estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, conhecendo Jesus. Você quer ver? Qual é o único livro que fala sobre Deus? A Bíblia. Qual é o único livro que Deus se revela? A Bíblia. E nós queremos viver um relacionamento sem conhecer. Meu Deus. Precisamos nos libertar. E aí a gente começa a criticar quem estuda, né? Aí a gente começa a criticar. Tá bom, critica. Critica. Não vai carregar a identidade de Deus, não, critica. Critica até os irmãozinhos que tá fazendo teologia, meu Deus do céu. Tá fazendo teologia pra se amostrar. Você lembra de Paulo? E aqui é muito interessante. Foi o tema do primeiro podcast de vocês. Foi. Foi muito interessante. 1 Timóteo 4, 12 e 15. Ele diz assim, ó: ninguém despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja exemplo para os fiéis na palavra, na o quê? Palavra, na conduta, no amor e na pureza. Você perceba que o texto é muito claro. Paulo não está falando seja exemplo para o mundo. Seja exemplo pros fiéis. Seja exemplo para os fiéis. Ser exemplo para o mundo perdido é muito fácil. Quero ver ser exemplo para crente. Meu Deus. Aí Paulo vai dizer: mas ser exemplo em... Aí Timóteo poderia perguntar: mas ser exemplo em quê, Paulo? Ele primeiro na palavra. Se tu não conhece aquilo que tu prega, tu está pregando o quê? Meu Deus. Aí já incentiva ali a Aí ele continua no verso 13: até a minha chegada, dedique-se ao futebol. Não está escrito assim? Não. Ele está dizendo assim, ó: dedique-se à leitura pública das Escrituras. Opa! Paulo está dizendo: tu é jovem, mas seja exemplo. Para o mundo? Não, para os fiéis. Ser exemplo para o mundo perdido é fácil. Quero ver ser exemplo para os crentes. E no que, Paulo? Na palavra. E olha, enquanto eu não chegar aí, não vai jogar videogame não, viu? Abre a Bíblia. Aí ele continua dizendo muito simples: não seja negligente para com o dom que você recebeu, a qual foi dado mediante a profecia com imposição de mão dos presbíteros. Olha, verso 15.
medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Perceba o que Paulo está nos ensinando, que para viver em um mundo a qual perdeu a identidade, nós precisamos de relacionamento. E relacionamento não é dado apenas aos crentes. Já percebeu isso? Nós vivemos em uma geração que acha assim, não, é só os crentes. Existe uma classe de crente que busca ser muito mais. Sabe por quê? Porque no texto que nós lemos, existem os fiéis e aquele que é exemplo para os fiéis. Meu Deus. Pesado. Uma coisa é ser fiel, irmão. Outra coisa é ser exemplo para os fiéis. Meu Deus. É o povo olhar e dizer assim, nossa, eu quero ler como Jardel, eu quero estudar como Pedro, eu quero falar bem como o Dodô, nossa, como eu queria ensinar como Wesley. Amém. Exemplo. Relacionamento com Deus não é algo raso. Eu estava escrevendo ontem algo muito interessante. Eu dizia assim, nós temos vivido em uma geração que tem se afogado no raso. Meu Deus. Já percebeu? Quando um pregador sobe no púlpito para pregar a Bíblia, a igreja se cala. Mas quando é para pregar apenas atingindo o nosso emocional, a igreja pula. Chora. E para encerrar, eu sei que você está querendo falar. Está querendo falar, né, mano? Eu sei. Eu quero encerrar apenas com um versículo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 13. E qual que é o contexto aqui? O contexto aqui é muito simples. Paulo está nos seus últimos dias de vida. Últimos dias de vida. Ele está perto para ser decapitado. Paulo está vivendo os seus dias mais difíceis. E ele vai escrever uma carta para Timóteo. E na carta ele diz assim, ó, quando você vier, traga a capa que eu deixei em Troade, na casa de carta. E o que mais, Paulo? Os livros. Traga os livros. E o que mais, Paulo? Traga também os pergaminhos. Paulo está no seu último dia de vida. E ele tem 3 necessidades. Quantas? 3. 3. Para o corpo frio e cansado, ele diz, eu quero a capa. Para o intelecto, ele diz, me dá os livros. Mas para o relacionamento, ele me diz, me dá os pergaminhos. Meu Deus. Os pergaminhos é onde está escrita a palavra de Deus. Como que uma pessoa no seu último dia de vida está dizendo, eu quero Bíblia, eu quero Bíblia, eu quero Bíblia, eu quero Bíblia? Que nós estamos vivendo sem a Bíblia. Porque Paulo nos ensina algo muito interessante. Quer ser santo? Quer suportar até o fim? É só pela palavra. Você leu o livro 20. Quer se manter santo? É só pela palavra. Só pela palavra. Graças a Deus. Pode falar, Marão. Eu sei que você está querendo falar. Fala aí, Jardel, que você tá. Ele fica ali coçando assim, quando ele começa a dar risadinha que ele quer. O Jardel é igual o pastor, né? O pastor, a pessoa está pregando, do nada ele prega para fora, ele acaba. Como é que ele fala? Peguei. Mas é interessante, meu irmão, porque assim, a gente falou sobre estudo, né? A gente falou sobre conhecimento, e a gente pode ver que Paulo ele preocupava muito com as igrejas, ele preocupava muito com os irmãos acerca do conhecimento. E se pode ver que Paulo ele assustava com o povo quando ele chegava numa cidade, na sinagoga. Acho que Atos capítulo 17 vai falar que Paulo estava em uma de suas viagens e ele chegando naquele lugar, o povo era muito inteligente, o povo sabia muita coisa, estudava. Era um povo que ele perguntava e sabia. Só que Paulo viu também que o povo não tinha relacionamento com Deus. Ele viu que o povo sabia muito, mas não tinha nada.
Sabia tanto, mas tinha pouco. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu conheço muita gente, eu sei que os irmãos também conhecem, e eu repreendo aqui na nossa igreja, para nossos irmãos que nós conhecemos aqui nessa mesa, que tem gente que tem muito estudo, mas não tem Deus. E de que vale isso, Isaac? O estudo é importante? Sim. É necessário? Demais. Só que tem muita gente que sobe para a cabeça, irmão. O estudo sobe para a cabeça. E Paulo chegava lá e falava: vocês são inteligentes demais, mas vocês precisam disso aqui, ó, precisa de palavra. E você acabou de falar. Paulo pediu o quê? Ele pediu capa, ele pediu livro e ele pediu o quê? Palavra, irmão. Estuda, se aprofunda, paga as melhores faculdades, mas não esquece que a Bíblia é o melhor manual para chegar perto de Deus. Então, assim, o estudo que eu vejo no dia de muitas igrejas, que tem muito estudo lindo, mas se você for perguntar da Bíblia, não tem Bíblia, não tem palavra, não tem testemunho, não vive. Então, assim, é muito importante a gente trazer isso aqui também na mesa, trazer aqui sobre o estudo e também mostrar que, acima de tudo, Deus tem que estar no meio. E tudo que nós fazemos e ouvimos e falamos, o centro tem que ser ainda Deus, tem que ser a palavra, tem que ser a verdade. Porque senão, irmão, sobe para a cabeça, aí você começa a se confundir as coisas e começa a fazer o quê? É o que nós tinha falado no começo, que você tinha falado. O certo vira errado, o errado vira a mentira. A mentira fica tudo bagunçado. O que é certo está errado. O cara sem Bíblia, sem base, sem estudo. E vale ressaltar que o que o Varão está falando aqui não é estudo da palavra não, tá, gente? É o estudo mundano aí, né, pastor? Porque daqui a pouco o povo vai dizer assim, o Varão falou que é para estudar a Bíblia e o outro falou que não era para estudar. Não, a palavra. Palavra. Estudar a Bíblia. Tem que estudar a Bíblia. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, verso 1. Paulo diz assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Ele fala o quê? Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Em outras palavras, se fosse na nossa palavra, irmão, eu não quero que vocês sejam burros. Eu não quero que vocês sejam burros com relação a isso. Nos nossos dias atuais é mais ou menos assim. Aí quando ele começa a falar dos dons espirituais, ele começa no verso 7 e diz assim, ó: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ele diz assim, ó: porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Opa! Ele não começa falando porque a um é dado profecia, revelação. Não, ele começa pela palavra. Amém. Ele começa dizendo assim, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Só que a gente está querendo tirar, né, a palavra das nossas igrejas. É muita frasezinha de efeito. Mas que Deus nos dê graça. Meu irmão, que Deus ele continue abençoando. Eu acho que fiz a minha parte. Falo mais que todo mundo. Misericórdia, falo demais. Eu gosto de falar da Bíblia. Eu gosto de falar da Bíblia. Não porque somos bons, mas porque aquele que nos chamou é bom. Graças a Deus. Amém. E Então, nós precisamos manter santos. Então, para fecharmos esse podcast, resume aí para nós, para os jovens, faça uma frase para finalizar. É possível um jovem que acabou de estar Jesus renunciar os seus prazeres, renunciar esse mundo e viver em santidade? Sim e não. Esse Isaac é terrível. Eu acho que assim, eu estava até conversando com meu irmão. Há 3 etapas de santidade. Eita. 3 etapas. Existe aquilo que nós chamamos de santificação inicial, que é aquilo que Deus ele proveu para nós. Vamos explicar isso com o texto para encerrarmos? Só para encerrar, com o texto. Abre aí, Varão, Isaías capítulo 1, verso 18. Vamos encerrar com o texto. Isaías capítulo 1, verso 18. Só para a gente encerrar essa pergunta do Wesley aqui. Eu sei que era corte e seco para Montina, mas se fosse da palavra é bem complicado. 1,18. Então diz assim, ó: venham, pois, e vamos discutir a questão.
ainda que os pecados de vocês sejam como escarlates, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como Branca lã. Então vamos perceber o seguinte. Ele fala de 2 tipos de pintura: escarlate e carmesim. O que o Senhor estava falando aqui é: ainda que vocês se manchem, eu sou poderoso para os limpar. Aleluia. Ele fala de 2 tipos de pintura. Só que ele também vai falar 2 tipos de brancura, se é que essa palavra existe. Ele vai falar a respeito da neve e vai falar a respeito da lã. O porquê ele fala neve? O que é neve? Neve é algo que você não consegue conter. Por exemplo, se começar a nevar aqui agora, você tem poder para falar assim, não vai nevar mais? Elias. Só se você for Elias. Então ela é algo provisional que vem de cima para baixo. E a lã, que ele fala aqui, é algo que nasce de dentro para fora. Meu Deus. Isso vai ganhar desfecho quando nós analisamos o Novo Testamento. A cruz é a provisão para o início da santificação. É algo que vem de cima para baixo. Amém. E a lã é algo que nasce de dentro. É por isso que em Gálatas capítulo 5, o texto vai dizer que os frutos do Espírito ele nasce da onde? De dentro. Fora. Isso fala da lã. Então, quando a gente fala de santificação inicial, é algo que Deus proveu. Porém, tem a santificação progressiva. É aquilo que eu trabalho todos os dias para ser santo. Certo? Certo. Então, o que eu penso? Sim e não. Por que sim e não? Sim. Tem como a gente viver em um mundo que nós estamos viver santo. E não sozinho. Mas com Deus. Aleluia. Aleluia. Essa aí foi boa, hein? Sim, Essa aí foi boa. Essa aí foi sozinho boa. não. Sim, com Deus. Mas sim com Deus. Com Deus sim. Essa aí foi boa. Então, graças a Deus finalizamos mais um podcast. Esteja acompanhando. Curte, comente, dê um like. E espero que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.